O estudo inédito dos canais de varejo de vestuário foi apresentado em coletiva de imprensa realizada na BVTEX, em São Paulo, por Marcelo Prado, diretor do IEMI, instituto responsável pela pesquisa. Quais as empresas que participaram do estudo realizado pela IEMI e a BVTEX? Dos associados da BVTEX que quiseram participar e se interessaram pelo projeto e tudo mais, foram 6. Foi a Pernambucanas, o Pão de Açúcar, a Marisa, a Renner, a CIA e a Riachuelo. Foram 6 empresas que funcionaram como críticos e também como ajudantes, contribuíram muito no desenvolvimento do projeto. Okay. Qual o modelo de varejo do Brasil e como ele se diferencia do resto do mundo? O único no sentido de peculiar, né? Não quer dizer que é melhor que esse ou aquele, mas dentro da conformação do mercado brasileiro, nós ficamos numa estrutura em que as redes de grande superfície, elas tinham uma grande limitação dentro do mercado há 20 anos atrás, principalmente, isso vem diminuindo agora, mas atuando em grandes centros e em alguns nichos específicos de mercado. E o mercado pulverizado das pequenas lojas independentes, lojas de bairro, é que predominavam nesse segmento de vestuário. Isso é diferente nos Estados Unidos, onde as grandes redes, o grande varejo de superfície predomina e atinge vários nichos de mercado, inclusive classes A e B. Né? Mesmo o autosserviço lá, o A lá não se incomodava de comprar no autosserviço e tudo mais, e as grifes internacionais mais renomadas e tal, não se incomodavam de serem ofertadas e exporem seus produtos, lançarem esses produtos nas lojas de departamento, coisa que aqui não acontecia. Então nós sempre tivemos uma diferença grande e ainda é uma diferença em relação aos europeus, que os europeus, principalmente os países mais ligados à área de moda, predominam lojas independentes ou monomarcas e tudo mais, sempre focados no público AB e tal, lojas menores concentradas em grandes centros. Não é que não tem grandes redes de varejo, tem grandes redes de varejo, com varejo de grande metragem. Se pegar a França, você tem a famosíssima Lafayette, mas também é diferente do Brasil. Ela tem lá as grandes marcas, não só na Lafayette, mas também na Printemps, enfim, todas elas lá, né? H&M, C&A, etc., que estão lá presentes também. Mas são modelos diferentes de mix, de produto, de forma de comercialização, localização e tal, a metragem e tal. Então o Brasil criou um modelo próprio em função dessa ambientação. Agora, do jeito que a coisa está caminhando, com essa melhoria da renda, distribuição de renda, esse mercado da classe média ser cada vez maior e mais importante nesse consumo total, estamos nos aproximando mais do mercado de massa americano, né? Com um ganho de participação do varejo de grande superfície em relação ao varejo multimarca, às pequenas lojas. Como os produtos não codificados, aqueles que não possuem marca reconhecida pelo mercado, conseguem vender e qual o papel do varejo nesse estímulo para as vendas? Na verdade, quando você fala em produtos não codificados, a gente está falando desses produtos que têm N possibilidades de variação. Falar numa blusa feminina, você pode imaginar N tipos de blusas femininas e você pode fazer muitas variações de tecido, de estampa, de corte, de gola, de manga, etc, etc, etc. Com botão, sem botão, botão para mim. Enfim, a capacidade de variação desse produto é imensa, né? E essas coisas fazem com que o produto possa ter variações de preço também, né? De posicionamento diferente dentro do mesmo canal, né? Esse produto varia muito de preço em função dessas modificações do produto. Como essas modificações do produto predominaram por muito tempo e torna difícil, você não tem patentes nesse mercado. Olha, eu inventei a gola em V, esquece, não tem, né? Não tem nada ali que você praticamente possa garantir uma patente. E ele é muito perecível, a renovação é a cada coleção, a cada 6 meses muda muita coisa, né? O que acontece? Você acaba tendo muitos players, muitos concorrentes, muitas marcas entrantes e tudo mais, e as pessoas estão sempre atentas àquele produto, com aquela variação, que é aquilo que encantou elas. Se encantavam muito pelo produto. Isso valorizava pouco a marca e tudo mais, né? Então essa é uma característica desse tipo de mercado. Hoje, o grau de capacidade de se renovar,
de ter o mix, ter o look completo, começa a construir identidade para as marcas e valor para as marcas. E a tendência é que essas marcas que consigam conquistar isso elas vão além do produto e comecem a ganhar participação no mercado e ter share nesse mercado maior do que costumava ser antes, né? Qual é o foco do varejo em questão de classe social? Qual é a classe que mais consome? O Brasil ele tem uma grande concentração no consumo na classe BC, né? Nos últimos anos, as camadas mais de menor renda, elas melhoraram de renda e engordaram a fatia dessa classe BC, ampliaram a participação dessa categoria no consumo de roupas e outros produtos, né? E isso vem gerando oportunidades tanto para o varejo, no sentido de que aquele consumidor dele hoje pode mais, quer mais, né? Quanto para as marcas que fornecem para esse varejo, para também criar inovações e novidades para esses consumidores que podem mais hoje. A maior oferta de crédito impactou de alguma forma em como as empresas vendem? Hoje, são encontrados produtos que há pouco tempo atrás não existiam? Com certeza, né? Quando essas pessoas passaram a poder mais e querer mais, gera uma oportunidade de você criar um acesso para essas marcas de desejo, né? Então, os grandes canais de varejo enxergaram isso porque eles tinham uma política de geração de crédito já muito bem instituída, às vezes em alguns casos até porque vendem produtos que dependem de crédito, exemplo, eletrônicos, né? Eles pegaram toda essa inteligência na gestão do crédito e na concessão de crédito, nas ferramentas que já dispunham, e trouxeram isso para a moda, trouxeram para esses produtos que também não têm um valor tão baixo, né? São um ticket médio de 150, 200 reais e tal. Então, eles foram facilitando esse pagamento. E ao mesmo tempo que foram facilitando, foram trazendo marcas mais conhecidas, marcas mais desejadas, produtos mais conhecidos, mais desejados, mais caros, gerando acesso para essas pessoas que querem exatamente esse tipo de produto. Houve crescimento no consumo interno, ao que ele se deve? Com certeza, melhoria de renda. Primeiro começou com o processo de redução da inflação, praticamente nós temos hoje uma inflação baixa, né? Com isso voltou o crédito, então você passou a ter pessoas que ganham melhor porque a renda não é consumida pela inflação, podem pagar em mais parcelas porque o crédito voltou, né? Então um crédito fácil, que é o cartão de crédito, o acesso ao crédito se tornou muito mais fácil. E depois veio a melhora da renda, e essa melhora da renda também com melhor distribuição da renda, com aumento do salário mínimo, em termos reais, sempre acima da inflação, tal, uma política que já veio de muitos anos. Nesse processo todo, você expandiu o poder de compra dessas pessoas de uma maneira significativa, e passou também a gerar acesso dessas pessoas para uma gama de produtos muito maior. Segundo o estudo, as importações aumentaram 32% de 2011 para cá. O aumento da taxa do dólar interfere de alguma forma no consumo dos produtos importados? O câmbio, ele favorece, né, mais a importação, menos a importação, mais a exportação, menos a exportação, porque ele flutua e coloca em outras condições de competição com qualquer outra economia, né? O câmbio ter melhorado de 1,60 para 2, né, praticamente falei em números redondos, certamente favorece os produtos que são fabricados aqui e, de certa forma, desfavorece produtos que entravam aqui simplesmente porque eram baratos. Mas isso não muda os produtos que são inovadores, são diferenciados, eles continuam entrando, porque as pessoas continuam desejando, as pessoas continuam podendo, né? Afeta o preço desses produtos? Afeta, mas não afeta tanto assim e tende a vir sendo diluído ao longo da cadeia produtiva, ou melhor, da cadeia do varejo, sendo importador para atacado por varejo e tal. Mesmo com dólar a 2, existe competição muito grande, porque o mix é muito amplo e diferenciado e tal, para produtos, muitas oportunidades para importar e para produzir aqui dentro. Com dólar em 60 tem muita opção, oportunidade para produzir aqui dentro e para importar e vice-versa. Vai afetar o produto que não tem diferencial, que vende por preço. Esse vai sofrer mais, porque nós estamos falando de uma cadeia produtiva, melhor, cadeia de mix de produto, que ela varia enormemente no ponto de venda. Então, o preço é uma coisa muito relativa para esse tipo de produto. Mas o que a gente está assistindo e está vendo, e acho que tem uma opção melhor aí com o dólar acima, é de você
criar também condições para essa indústria também exportar, né? E filtrar desse produto ruim. Mas é bom lembrar que quando o dólar chegou a 4, e ele chegou muito perto de 4 lá em 2002, 2003, o consumo interno não andava. Então, muitos empresários, até industriais, falam assim, então quer dizer que se o câmbio é o problema, vamos a dólar a 4, porque aí resolve todos os problemas. Não, aí que mata o consumo, e a indústria vive do consumo interno, né? Basicamente, não se exporta roupa, e o recorde de exportação no Brasil com dólar a 4 foi de 3%. E com 3% na exportação e com uma produção muito menor do que é hoje, né? Então, quer dizer, nós não vamos ter compensação na exportação para a quantidade de produção que vai ser perdida, porque o consumo vai desaquecer, porque a 4, o poder de compra dos brasileiros vai diminuir muito, né? Vai diminuir muito. E aí vai diminuir muito a importação e vai diminuir muito a produção. E vai diminuir muito mais do que vai ser compensado pela produção. Então, o que nós precisamos é um câmbio de equilíbrio, que seja bom para todos e que irrigue o Brasil com produtos a preços internacionais de todas as qualidades, modelos, opções. Isso vai favorecer o consumidor, o desenvolvimento da indústria, das marcas, do varejo, aí vai favorecer todo mundo. Agora, esse ponto de equilíbrio é uma coisa que você vai alcançando dentro de uma lei de oferta e procura, vai tateando, vai tentando equilibrar, né? Aos poucos, vai sendo experimentada. Eu acho que nós estamos caminhando por uma experimentação muito mais positiva. Eu acho que o 4 é muito ruim, acho que 1,50 é muito ruim, né? Agora, se é 2, se é 2,30, se é 2,20, se é 2,10, quanto que é esse valor, ninguém sabe. Depende dos juros, depende do controle da inflação, do controle das contas do governo, dos gastos, enfim. Esse equilíbrio de contas é que vai nos dar uma resposta do ponto de equilíbrio do câmbio. Ainda de acordo com o estudo, o preço médio das peças aumentou, girando em torno de R$ 23. Ao que se deve esse aumento? Um preço de custos normal, né? Aumento de custos normal. Mas nós tivemos em 2010, 2011, um impacto muito grande para o setor têxtil mundial, não só brasileiro, que as commodities têxteis, que é algodão, poliéster, que é um produto derivado do petróleo, portanto uma commodity, as duas grandes matérias-primas que suprem praticamente quase todas as roupas no mundo, 2/3 das roupas praticamente é algodão mais poliéster, né? Combinadas entre si ou não. Eles sofreram muito, o algodão chegou a aumentar 200% o preço, a fibra. É uma commodity, por quebra de safra, demanda maior que a oferta. E pronto. E o petróleo também tinha subido muito e puxou muito os derivados dele. Então, nesse processo de aumento de custos, aí isso veio tendo sido diluído ao longo de toda a cadeia produtiva. Mas o resultado, então comeu margem de muita indústria e do próprio varejo. Mas o resultado final para o consumidor houve um impacto de 10% no aumento do preço de um ano para o outro, aumento além da inflação, porque a inflação foi menor do que isso, né? E isso foi um dos motivos até que ajudou a desacelerar em parte esse consumo, porque os preços tiveram que ficar mais altos, né? Se você colocar nessa conta ainda mais aumento de energia, dos aluguéis de loja, de ponto de venda, né? O boom imobiliário que o Brasil veio pressionou os pontos de venda. A própria indústria também sofreu com um aumento de uma série de custos, salários que iam aumentando, tanto para o varejo quanto para a indústria, que todos esses itens de custo vieram subindo no Brasil, né? Ele favorece o consumo, aumenta o salário? Favorece, mas aumenta o custo de produção, aumenta o custo da operação do varejo, né? Então, todos esses efeitos geraram um aumento maior no preço do produto, além da inflação. E isso diminuiu um pouco o poder de compra das pessoas, né, no Brasil, dos consumidores do Brasil, e ajudou a desacelerar um pouco o consumo no ano passado, final do ano passado. Finalizando, quais são as expectativas do varejo para 2012? É o seguinte, nós tivemos no final de 2011 uma desaceleração do consumo e tal, mudança de expectativa, que era muito positiva, passou a ficar negativa, nuvens no horizonte. E isso afetou o final do ano passado, o Natal, e também a falta do inverno, foi fraco o inverno, principalmente na região sudeste, sul-sudeste,
E isso desacelerou a demanda, principalmente na coleção inverno desse ano. Então foi muito fraca. O desempenho do varejo não foi tão bom, não foi muito bom, não houve um crescimento relevante no varejo nesse primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Mas as coisas parece que já estão desanuviando. Os sinais são mais positivos, o horizonte está mais claro e mais seguro, e a gente está sentindo, os sinais que estão chegando para nós é realmente de reversão desse quadro de expectativas. Já uma maior confiança por parte dos consumidores em consumir e tudo mais. E nós estamos esperando um grande Natal. Não um crescimento chinês aqui de 10%, 2 dígitos, nada disso, mas crescer 3,5% este ano em relação ao ano passado no varejo, né, de vestuário, que já é um número melhor do que fechou o ano passado, e isso é uma coisa muito positiva, assim, por conta de uma mudança de expectativa, né? E isso pode ser muito positivo também para 2013, né? Porque um bom Natal agora vai ajudar muito a coleção inverno do ano que vem e começar o ano que vem com o pé direito. É isso, muito obrigada.